Olá a todos, eu sou o professor Ariel Ber, responsável pela disciplina de Metodologia Básica de Custos da turma E, nesse nosso semestre de 2020/1. Eu estou gravando essa sessão numa live, então uma sessão ao vivo, onde nós temos um colega online que pode ficar à vontade para fazer perguntas, e já explicando então os procedimentos básicos dessa nossa disciplina. O que eu vou falar aqui é aquilo que eu falaria na nossa aula inaugural, que estava marcada para hoje, às 18h30. Então, na impossibilidade de nós fazermos a aula presencial, eu estou fazendo essa aula à distância, online, né? Ou seja, live, quer dizer, o síncrono, né? Ao mesmo tempo que vocês poderiam assistir, mas vou deixá-la gravada e disponível para todos também no Moodle, um vídeo com esses dados iniciais. A ideia é que essa sessão, até sendo muito franco com vocês, até esse exato momento eu ainda não recebi uma comunicação formal da URGS indicando sobre a possibilidade de nós mantermos ou não as atividades à distância nesse período de suspensão das atividades. Então, na ausência dessa orientação, eu estou me valendo disso para flexibilizar o ponto de que eu não vou cobrar a frequência de quem não estiver presente nessa nossa live, obviamente, né? Mas assim que o calendário, que eu tiver uma posição melhor sobre como nós vamos poder conduzir as atividades, eu volto a informar a todos. Então, qual é a intenção do que eu quero apresentar para vocês nessa sessão? A regra de funcionamento da nossa disciplina, para que vocês desde o início saibam o que precisam fazer para que a disciplina, para que vocês sejam aprovados na disciplina e transcorram bem o que está previsto nela. Essa disciplina de metodologia básica de custos, eu tenho bastante carinho por ela. Eu trabalho com esses conteúdos de custos já desde 2010, e exatamente com esses conteúdos que a gente aborda aqui. Eu fui professor substituto na URGS no ano de 2010, trabalhando com essa disciplina para o curso de contabilidade. Depois, eu fiquei 3 anos morando no interior, em Santana do Livramento, trabalhando numa outra universidade federal, que é a Unipampa, também trabalhando com as disciplinas de custos. E em 2013, eu retornei, no segundo semestre, eu retornei para Porto Alegre como professor efetivo da URGS, e desde então trabalho com as disciplinas de custos. Recentemente, algum semestre ou outro, eu não trabalhei, mas até o desenvolvimento da base dessa cadeira na modalidade à distância, eu trabalhei todos os semestres com ela. Então, tenho bastante familiaridade com o conteúdo, com os exercícios e com tudo que a gente vai abordar dentro da disciplina. Por isso, eu redobro um pedido que normalmente eu já faria, de que vocês confiem naquilo que eu estou apresentando para vocês, não precisam ter receio qualquer sobre aquilo que está sendo apresentado. Tem bastante prática com esses assuntos. O projeto de transformar essa disciplina em uma disciplina à distância também é um projeto que eu desenvolvi. Todos os conteúdos, vocês vão perceber pelos vídeos e pelo livro que está ali, são conteúdos que eu atuei no desenvolvimento e que nós viemos testando a eficácia dele desde o seu desenvolvimento. Então, nós fizemos algumas ações de pesquisa já sobre efetividade, sobre algumas outras práticas que a gente pode fazer dentro dessa disciplina também, como, por exemplo, criar um grupo de WhatsApp para organizar planos de estudos. A gente fez essa experiência para ver o quanto ela surtia efeito ou não. Isso aí está veiculado em artigos que eu posso, inclusive, compartilhar com quem tiver o interesse de olhar esses nossos artigos. Então, vou apresentar a sequência da disciplina e digo, confiem nessa nossa modalidade, fazendo aquilo que está sendo solicitado a vocês. É tranquilo que vocês aprendam e, por consequência, aprovem na nossa disciplina. Bom, primeiro ponto é que vocês prestem atenção naquilo que está destacado aqui no Moodle, qual é a estrutura que o nosso ambiente tem. Diferente do que acontece em outras disciplinas mais sequenciais, que tem aula toda semana, ou seja, o Moodle para as disciplinas presenciais, que a gente acaba muitas vezes replicando o calendário, né? Aula 1 do dia tal, aula 2 do dia tal. Aqui, a ideia é que nós temos um calendário de entregas que vocês precisam fazer, que seria o plano de estudos de vocês, e o Moodle está organizado mais pelos conteúdos e pelas mídias que vocês precisam acessar. Então, numa passagem muito rápida naquilo que eu já disponibilizei, vocês vejam que tem um cabeçalho da disciplina com algumas informações estruturais dela. Logo vem depois os conteúdos, onde tem no começo ali o e-book e depois todos os links para as videoaulas, que estão organizadas de acordo com o e-book, eu vou comentar mais em seguida. E, por fim, depois as avaliações de aprendizagem, nossas listas de exercícios que vocês precisam realizar e entregar. E, ao final, aqui, um banco de questões, que são exercícios que não precisam ser entregues, mas que são para vocês treinarem sobre os nossos conteúdos. Eles têm um mecanismo dentro deles que faz uma correção automática e dá um feedback automático de acordo com a atividade que vocês, com a opção que vocês escolherem das questões. Então, ele é para estudo autônomo, sem a necessidade da minha intervenção.
Eu vou passar item por item. Um ponto que está escondido para vocês aqui, mas que vai ser aberto logo em seguida, é entre os conteúdos e o cabeçalho da disciplina, vai estar apresentado para vocês os nossos fóruns, que é o nosso ambiente de interação assíncrono, né? Então, o lugar onde vocês vão postar as dúvidas de vocês, onde a gente vai se comunicar mais sobre a evolução dos conteúdos e principalmente fazer os meus momentos de tutoria offline com vocês, certo? Bom, vou explicar tudinho. O link importante de vocês acessarem agora para essa minha explicação é esse que está aqui, ó, regras básicas de funcionamento da disciplina, que é basicamente o que eu vou apresentar para vocês. Inicialmente, só vou destacar, aqui nos locais está agendada a resposta do onde as nossas coisas acontecem. A aula inaugural seria na nossa sala, não está sendo mais, então eu risquei, botei aqui que é uma live nesse momento. Os nossos plantões de atendimento virtuais, que vão acontecer nesse link, que está aqui destacado, do Zoom, que é o aplicativo que eu uso para fazer as webconferências, e as nossas aulas e provas, aulões, né, que são os aulões presenciais e as provas, vão acontecer, a priori, na sala 301, então na nossa sala de aula. Tudo está de acordo e está indicado aqui nesse arquivo cronograma de atividades que eu vou abrir ao finalzinho para vocês. Então, o primeiro que eu vou abrir é esse aqui, regra de funcionamento. Vou abrir numa outra aba aqui para mostrar para vocês. Bom, as regras, enquanto vai carregando aqui, essas regras elas vão indicar tudo que vocês precisam saber para calcularem a frequência de vocês, saberem quais são os compromissos do aluno e quais são os compromissos que eu tenho também com vocês. Então, seguindo aqui a ordem, vejam, né? Isso que eu estou apresentando para vocês é uma regra geral dentro de um cenário de normalidade, coisa que nós não estamos num cenário de absoluta normalidade diante desse surto de Covid, né, do coronavírus que nós estamos tendo, e da suspensão de aulas, que já foi indicada pela reitoria num comunicado nesse domingo, ontem à noite, né? Então, não é um calendário de normalidade. Essa regra aqui é a regra da normalidade e que eu vou rever ela assim que nós tivermos um calendário estável novamente. Então, a princípio, a priori, depois eu vou reajustar. Todas as nossas disciplinas têm 36 encontros. Esses 36 encontros, eles, na verdade, refletem a carga horária. Então, é uma disciplina de 60 horas. E como nós temos 2 horas aula por dia, 2 horas, não chega a 2 horas, né, das 18h30 às 20h10, então nós temos 1 hora e 40 minutos. 1 hora e 50, perdão. Já me confundi todo aqui. Tá. Vocês compreendem, né, que nós temos 2 horas, 2 horas aula bruta. Então, que seria, se fosse das 18h30 às 20h30, seriam 2 horas líquidas. Mas como é até às 18h10, nós temos 20 minutos a menos, logo nós temos 1 hora e 40. A cabeça funcionou. Essa 1 hora e 40 é o que a gente considera diariamente para computar essas 60 horas. Logo, para que, multiplicando 1 hora e 40 por dia de aula, nós fechemos essas 60, nós precisamos de 36 encontros. Tá? Então, 36 vezes de 1 hora e 40 de aula. Desses 36, 8 estavam previstos para serem presenciais lá na sala de aula. E 28, a diferença, não presenciais. Esses 8 presenciais aqui, então, previstos, seriam esses que estão aqui embaixo. Dia 16/3, que seria o caso de hoje, para a nossa aula inaugural. Dia 13/4, que é um momento para a gente fazer um primeiro checkpoint, assim, uma revisão dos conteúdos parciais da nossa primeira área, que é o que eu chamo dos aulões. No dia 4 de maio, seria a revisão para a primeira prova, e o dia 6 de maio, o dia da nossa primeira prova. Então, aqui vocês veem que já tem 4 dos 8 encontros. Depois da primeira prova, nós começamos a segunda área da disciplina, a segunda parte de conteúdos, e essa segunda parte, então, teria no dia 1º/6 um checkpoint também, um momento para eu fazer uma retomada dos conteúdos até então vistos. No dia 22/6, a revisão da prova, 24/6, a segunda prova. E aí, eu faço uma divisão da turma em 2 partes, né, para viabilizar a apresentação dos trabalhos da disciplina, e aí uma parte da turma vem num dia e outra no outro. Logo, aqui aparecem 2 dias, mas para vocês é só em um que vocês virão. Então, vejamos bem aqui quantos dias nós temos. 1 no dia 16, 2 no dia 13, 3, 4 no dia da prova, 5, 6, 7 com o dia da segunda prova e 8, que vai ser em um desses 2 dias, com a apresentação do trabalho.
esses são os 8 encontros que vocês precisam saber, que vocês precisam estar presencialmente. Claro, as datas vão ser revistas provavelmente de acordo com o novo calendário. Esses 8 presenciais eu faço chamada nesse dia e é importante que vocês estejam lá. Então, para fazer a frequência da parte presencial, é chamada nesses dias que estão aqui indicados e que vão ser revistos. Bom, nós temos também as 28 aulas não presenciais. Essas 28 aulas não presenciais, se a gente fizer uma divisão aqui, ó, de 28, que são esse total de aulas, por 36 encontros totais, vou fazer aqui com vocês. 28 dividido por 36 dá 77%. Essa aqui seria a quantidade que representa aqueles 77,77. A quantidade que esses 28 representam do nosso total. Então, vejam, 77, vou arredondar aqui, 78% dos nossos encontros, eles são não presenciais. A frequência correspondente a eles é correspondente a coisas que eu não consigo fazer chamada para aferir. Os outros são com chamada. Por isso é que para a gente calcular a frequência, eu coloco uma fórmula ali abaixo que considera isso, esse percentual daquilo que é presencial e o percentual do que é não presencial. Em seguida eu apresento essa fórmula ali para vocês. Bom, sobre as nossas avaliações, eu vou reforçá-las mais abaixo, qual é o conteúdo de cada uma, mas aqui eu só destaco, então, as datas de apresentação de cada coisa. Sobre a nossa modalidade de tutoria, tá? O que é a tutoria? É o momento em que vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês. Nesse caso, tutoria não necessariamente significa que vai ter um monitor na disciplina. Tutoria é algo que eu, professor, posso oferecer para vocês. É que alguém tutore vocês, sem necessariamente dizer tutor é sempre um aluno, tutor é sempre um professor. Não tem essa categorização, na verdade, não existe para as nossas disciplinas de graduação. Então, eu vou dar tutoria para vocês e eu, como sou professor da pós-graduação, tanto da administração quanto da contabilidade, é bem frequente que eu tenha alunos que me procuram para fazer estágio docente nas minhas disciplinas. E, normalmente, esses alunos são os meus doutorandos, os meus mestrandos desses programas de pós-graduação. Logo, eventualmente, a gente conta com a participação de algum desses meus doutorandos como nosso apoio aqui. Se for esse o caso, eu vou apresentar para vocês. Mas, via de regra, eu presto toda a tutoria para vocês. E se tem alguém para ajudar, só soma, né? Isso aí. Então, as nossas tutorias, elas vão ser de dois modos. Nós temos, nesse semestre, também de forma atípica, a nossa tutoria ela vai ser sempre online. Então, ela não vai ser presencial. Normalmente, eu faço essa tutoria um dia da semana presencial lá na URGS. Então, estou sentado numa sala aguardando vocês. Em outros dias, eu faço... são dias para vocês fazerem atividades. Nenhum desses dias de tutoria, obviamente, tem chamada. Mas nesse nosso semestre agora, 2020/1, eu vou fazer um modelo um tanto distinto. As nossas tutorias vão ser todas online. Então, o que acontece? Da mesma forma que eu estou agora online aqui fazendo uma live, eu vou estar disponível numa live todas as segundas-feiras, das 18h30 às 20h10, esperando aqueles que quiserem conectar para saber, para retirar suas dúvidas. Então, eu fico online e aguardo vocês. É o que está destacado aqui. Está aqui o link desse ponto dessa nossa tutoria. Esse link que está aqui é o mesmo link que está ali na página inicial da nossa disciplina no Moodle. Essa tutoria online, ela é síncrona, como a gente fala, né? O aluno e o professor estão online ao mesmo tempo, vocês fazem a pergunta de vocês e eu respondo. A gente vai colocando, obviamente, por ordem de chegada, para tirar as dúvidas de vocês enfim, vocês vão apresentando as dúvidas e eu vou respondendo para vocês. Caso seja necessário, eu faço uma explicação mais ampla, daí digo, olha pessoal, teve uma dúvida assim, gravo uma apresentação sobre determinado ponto que tenha mais dúvida de vocês. Posso fazer isso, ou indico para vocês, olha, essa dúvida aqui está respondida lá no vídeo tal, está na página tal do livro, para que vocês consigam procurar. Essa é a parte, então, da tutoria online. São os nossos momentos síncronos. Nós todos ao mesmo tempo ali, falando ao vivo. E tem a parte da tutoria não presencial. Eu vou melhorar esse nome aqui, tá? Eu vou chamar essa aqui de tutoria síncrona e tutoria assíncrona. Fica mais explicativo. Por quê? As duas são não presenciais, né? Agora, essa que está aqui embaixo, que então vou chamar de assíncrona em seguida, ela é aquela que é feita via fórum. Então, o que eu peço para vocês? Sempre que vocês tiverem uma dúvida, não entendi o exercício tal, o que vocês têm que fazer?
têm que entrar lá no fórum, nesse fórum de dúvidas dos conteúdos, e vai dizer, professor, o exercício 2, tentei fazer isso e não está dando resultado para mim. Onde é que eu errei? Então, aí ali, a partir do que vocês colocaram no fórum, no próprio fórum, eu respondo para vocês. Por que tem que ser dessa forma? E por que eu não quero que vocês me mandem um e-mail ou uma mensagem privada? Porque as dúvidas que surgem para um, sempre, em boa parte das vezes, vai surgir para outros também. E mesmo que não tenha surgido ainda, pode ser que quando vocês fazem uma pergunta ali, antecipa para um colega que estava menos avisado, né? E vai dizer, não tinha nem pensado nisso, realmente eu tenho que pensar nisso também. Então é sempre saudável pelo nosso ambiente coletivo que as dúvidas sejam tiradas no fórum, que é o nosso ambiente coletivo também, e não via mensagens. As mensagens, eu vou dizer assim, quase que uma regra. Eu não quero receber mensagens individuais de vocês, a menos que sejam coisas que vocês têm que guardar a particularidade de vocês. Não quero me expor, não quero fazer uma coisa assim por questões pessoais, eu compreendo totalmente. Mas se é dúvida de conteúdo, não tem problema nenhum de se vocês tirem essas dúvidas no próprio ambiente, no próprio fórum. É a mesma coisa que, fazendo uma analogia com a sala de aula, é alguém levantar a mão e tirar uma dúvida na sala de aula. Ou aquelas pessoas que não querem levantar a mão e esperam o final da aula para perguntar para o professor. Mesmo quem espera até o final da aula, vai ter outros colegas na volta, é um ambiente coletivo. Então, eu digo, não se sintam intimidados por fazer perguntas, tá? Isso sempre aconteceu normalmente nas disciplinas, não é para ser um problema. Então, eu vou priorizar não responder as mensagens individuais e sim responder as mensagens do fórum, localizar lá as dúvidas de vocês. Eu abro normalmente 2 fóruns dentro do Moodle que ficam disponíveis para vocês. Um desses aqui, que é o fórum de conteúdos, e outro fórum de funcionamento e organização da disciplina. Então, muitos desses de funcionamento é para perguntar onde é que vai ser a aula hoje, a prova está mantida nesse horário, as dúvidas que vocês têm sobre cronograma, da nossa disciplina, tá? Sobre como ela está planejada para acontecer. E esse fórum de cima, o fórum dos conteúdos, aí sim, esse é para vocês, olha, não entendi o conceito tal, e eu vou indicar para vocês como revisarem esse conceito. Então, vai ter essa organização. Eventualmente, quando precisa, eu abro outros fóruns também, como a gente vai ter, por exemplo, para a apresentação do nosso trabalho da disciplina, eu abro um fórum para que vocês postem lá um resumo do trabalho, mas daí, oportunamente, eu vou dizer para vocês como é que funciona isso. A priori, teremos só esses 2 fóruns abertos lá para vocês tirarem as dúvidas de vocês, certo? Bom, já em seguida que acabar essa nossa live, eu já vou disponibilizar lá os fóruns e vocês já podem começar a mandar por ali as dúvidas que tiverem. Sobre a avaliação da frequência, que é o que eu falei para vocês, a fórmula, né, de cálculo da frequência de vocês. O que vocês precisam saber? Não é porque a disciplina é AD que vocês não têm um compromisso com a disciplina, obviamente. Vocês bem sabem disso. Então, eu tenho que continuar fazendo o cálculo daqueles 75% de frequência de vocês na disciplina. Só que frequência para fins de AD, ela tem uma estratégia diferente de ser contabilizada. Essa estratégia está apresentada dentro do plano de ensino. Até faço já um disclaimer aqui, né? Dentro do plano de ensino, tem também uma fórmula que ficou com um erro. Essa fórmula que eu coloquei aqui para vocês está bem ajustada. Dentro do plano de ensino tem uma fórmula bem parecida, mas ela ficou com um errinho ali, simples, mas que atrapalha. Então, ele tem que ser atualizado lá dentro do plano. Essa fórmula aqui está funcionando certinho. Então, o que vocês vão ter que fazer? Alocar aqui dentro quantos encontros presenciais tem na disciplina, né? Que é o item A, obrigatórios, a quantidade de exercício do portfólio, e vocês vão ler aqui a forma, vocês vão entender. O que eu quero destacar para vocês é que a contabilização da nossa frequência correspondente aos encontros não presenciais, ou seja, aqueles 28 encontros que não tem chamada, que são aquela continha que eu fiz na calculadora agora há pouco, ali de 78%, bom, para calcular a frequência naqueles 78% das atividades, eu faço isso de acordo com a entrega dos exercícios do portfólio que estão previstos. Então, vocês vão ver que ao longo da disciplina a gente tem ali cerca, mais ou menos, 20 exercícios que vocês têm que entregar ao longo do semestre. Então, se vocês entregaram 10 desses 20 exercícios, vocês vão ter 50% das entregas feitas. Logo, 50% desses 28 encontros não presenciais. A gente vai pegar, vai aplicar essa regra aqui na fórmula e aí vai ver se vocês conseguiram o percentual de 75% necessário para aprovação. Essa é a função dessa fórmula aqui, mostrar como vocês calculam a frequência de vocês.
o que eu já digo para vocês? São cerca de 20 exercícios que vocês têm que entregar para o nosso portfólio. Esses exercícios precisam ser entregues para que vocês recebam a frequência. Mas uma ressalva muito importante que está escrita aqui. Só é considerado para a frequência aquele exercício entregue no prazo para ser entregue. No prazo ou antes dele, obviamente. Mas depois não. Então, no cronograma, que é um PDF que está ali na página inicial nossa do Moodle, esse aqui, ó, já vou abrir aqui para vocês. Dentro do cronograma, vocês vão perceber que tem ali um prazo específico para vocês fazerem as entregas. Ó, esse aqui. Então, vejam. A previsão até que o calendário seja revisto, né? Olha, o exercício 1 tem que ser entregue até as 23h55 do dia 25 de março. Esse prazo é o prazo definido, que é até, se vocês entregarem até esse prazo, a presença de vocês correspondente a essa atividade vai ser contabilizada. Se entregarem depois, não vai ser contabilizada para a frequência de vocês. Esses exercícios que estão indicados ali são esses que estão aqui na parte de baixo do Moodle, né? Então, tá aqui, ó, avaliação de aprendizagem, lista de exercícios. Compõe nota do portfólio, essa ressalva. E tá aqui também, o exercício 1, que já está disponível, tem que ser postado até as 23h55 do dia 25 de março, que é o que está escrito aqui. 25 de março até as 23h55. Tá? E é aqui, ó, cliquem aqui, vocês vão postar a resposta de vocês. Essa é a ideia, então, geral que vocês precisam compreender para ver que não adianta só vocês assistirem as videoaulas, lerem o livro da disciplina, vocês têm que entregar os exercícios. Uma ressalva que eu vou fazer também relacionada ao aspecto atípico que nós estamos vivendo nesse semestre com a nossa disciplina. Eu não sei de fato se aqueles prazos ali a gente vai poder manter eles ou se eu vou jogar eles para frente. Não tem chance deles virem para trás, ou seja, de a entrega dos exercícios ter que ser mais cedo. Mas pode ser que ela seja jogada mais para frente. Pode ser, de acordo com a reformulação do calendário que a URGS vier a fazer. Se nós não tivemos, como eu falei, um comunicado sobre a continuidade das aulas em EAD, se a gente pode continuar as aulas em EAD. Na pós-graduação, já houve uma sinalização de que as aulas devem continuar à distância, que elas são à distância. Eu imagino que isso venha também para a graduação, mas ainda não está definido. Então, se viesse comunicado, sigam normalmente com as aulas EAD, é aquele calendário que está ali. Agora, se disserem, não, vamos parar com as aulas EAD também e vamos recomeçar tudo daqui a X dias. Eu vou jogar aquele calendário nessa mesma quantidade de X dias para frente e vou fazer uma nova edição desse cronograma, desse calendário, para repassar para vocês. Então, até então, sendo mantido o EAD, é aquele calendário ali, ele está tudo certo, está tudo ok com ele. A exceção dessa nossa aula presencial de hoje, né, que deveria ser e não está sendo, e eu vou excluir ela daí dos encontros presenciais obrigatórios. Então, vão ter só 7 encontros presenciais obrigatórios e não mais 8, como estava ali dito. Bom, então, feita essa ressalva, o que eu quero já dizer? Todos os materiais, todas as videoaulas estão disponíveis já para vocês. Eu costumava liberar ela em 2 blocos, né? Até a prova 1 eu liberava todas as videoaulas, depois da prova 1 eu liberava as seguintes. Considerando que, eventualmente, algumas pessoas vão fazer um retiro em casa nesses dias, né, de suspensão, eu quero que, primeiro, né, ajudar para que aqueles que querem estudar nesse período estudem, né? Ficar recluso em casa não é fácil para a cabeça de ninguém também. Então, eu vou dar condições de que aqueles que querem adiantar seus estudos, adiantem. Tem o livro ali, o e-book da disciplina para ler, tem as videoaulas para assistir e eu vou liberar os primeiros exercícios, já vou deixar ali prontos para que vocês façam. Além do banco de questões, que eu já vou falar mais sobre ele depois, mas que eu já falei um pouquinho no começo. Vai estar tudo isso disponível para que vocês possam ir se movimentando e estudando aqueles que quiserem. Da mesma forma, eu vou ficar à disposição ali, respondendo as dúvidas no fórum de dúvidas, né, que vocês mandarem, e vou fazer essas lives, essas sessões, todas as segundas-feiras no horário ali indicado. Claro, então, vou fazer tudo isso na medida em que as aulas EAD possam ser mantidas. Se a gente não puder manter as aulas EAD, como eu falei, joga todo esse calendário, desloca ele todo para frente, proporcionalmente ao tempo que nós ficarmos parados, com as atividades suspensas. Tá? Então, até então, seguindo todo normalmente, vou estar ali online para vocês. Os prazos são aqueles que vocês estudam e entregam os exercícios e a gente segue a vida normalmente, como seguiria na nossa disciplina EAD.
Bom, aqui está então, a forma para vocês contabilizarem a frequência de vocês. Se vocês fizerem os exercícios e entregarem antes do prazo, melhor para vocês, vocês já não correm o risco de não ter frequência. O exercício que for entregue em branco dentro do Moodle, esse não vai ser considerado para frequência, não é considerado como uma entrega. Vocês têm que tentar fazer o exercício, senão seria muito simples, vocês todos lá vai lá e carregam um PDF em branco dentro do Moodle e diz, fiz a minha entrega lá. Se vocês não sabem responder a um exercício, vocês têm que ter ali o início do desenvolvimento, aquilo que vocês conseguiram fazer. Ou tem que vir tirar dúvidas comigo dentro dos fóruns, dentro das nossas sessões de atendimento. Se não tem esse início do desenvolvimento, vocês não compareceram às sessões para tirada de dúvidas, não postaram nada no fórum lá sobre as dúvidas de vocês e entregaram em branco ainda o exercício, eu não vou poder considerar isso aí para frequência. Bem? Isso denota que vocês não fizeram a parte de vocês. Quero que vocês façam. Então, os exercícios que eu vejo ali que vocês tentaram fazer ou fizeram parcialmente eles, vai contar 100% para frequência. Não quer dizer que se vocês postaram o exercício todo errado, vocês vão tirar 10 no exercício, obviamente. Eu vou fazer a correção do exercício e a nota correspondente ao portfólio é outros 500, que eu vou explicar agora, vou começar a explicar para vocês sobre as nossas avaliações. Então, a entrega dos exercícios tem duas funções. Consignar a frequência de vocês, e essa é pela entrega, não em branco, dentro do prazo, e consignar o aprendizado de vocês correspondente ao portfólio, e isso é correspondente à correção que eu vou fazer individual de cada trabalho de vocês. Vamos falar, então, das avaliações da aprendizagem, aquilo que vale nota para o nosso semestre. Nós temos 4 objetos de avaliação. O primeiro objeto é a prova 1, que vale 2,5. Está aqui. A prova 1 é uma prova que envolve os conteúdos que estão no e-book, do capítulo 1 até o capítulo 5. Então, que é a parte mais conceitual da nossa disciplina. A prova 2 vale 13, o peso dela é 13,5, então o peso é maior. Por quê? Porque os conteúdos da segunda área, que vai do capítulo 6 ao capítulo 9, são conteúdos que precisam da base conceitual da primeira área. Logo, é inevitável que seja um tanto cumulativo o nosso conteúdo, as nossas avaliações. Por isso é que a segunda tem um peso maior, porque ela acumula também um pouco de conteúdo da primeira área, principalmente a base conceitual. Então, a prova 2 vale peso 3,5 e o nosso trabalho tem peso 2. Nós temos apenas um trabalho. Esse trabalho, ele é correspondente aos conteúdos da nossa segunda área, então sobre os métodos de custeio, mais especificamente sobre os capítulos 6 e 7. Os capítulos que são sobre análise de custeio variável e análise de custo, volume e lucro. E a nossa quarto objeto de avaliação é o que eu chamo então do portfólio. O que é o portfólio? O portfólio é o conjunto de exercícios que vocês precisam entregar. Então, esses cerca de 20 exercícios que eu comentei com vocês. Então, o que conta o exercício do portfólio? Os exercícios entregues no prazo. O peso desse portfólio é peso 2. Como é que a gente faz essa conta, então? Temos lá 20 exercícios, vocês entregaram, eu faço a correção. Vou ver, olha, do exercício 1, o aluno acertou 80%, tirou 8. Quanto que ele vale? Ele vale esse peso 2 aqui, dividido pela quantidade de exercícios. Então, cada exercício, se a gente pegar 2 pontos do semestre e dividir por 20 exercícios, é o correspondente a 0,1 por exercício. Então, 0,1, vocês acertaram 80% do exercício, a nota correspondente àquele exercício é 0,08, ou seja, 80% de 0,1, que é o que vale cada exercício. E assim por diante. Logo, as correções são sempre feitas. O que eu faço como uma medida de incentivo para aqueles que se desorganizaram nos prazos, né? Que mesmo que o exercício seja entregue fora do prazo, quando ele é entregue fora do prazo, ele recebe 50% da nota devida. Então, nesse caso também, o aluno foi lá, acertou 80% do exercício, porém entregou ele fora do prazo, em vez de ele tirar 0,08, ele vai ficar com 50% disso, 0,04. Tá? Então, metade do que valeria se ele tivesse entregue dentro do prazo. Isso tudo aqui só para a contagem da nota do portfólio. Entregou o exercício fora do prazo, para fins de frequência, já não vale mais. É falta correspondente àquela entrega. Por isso, não dá para deixar acumular e dizer, olha, vou resolver toda essa disciplina lá no fim do semestre. Não dá. Na véspera da prova, vou ver o que tem. Vocês vão ter perdido a frequência. Tá? E, infelizmente, a frequência é
uma das coisas que mais reprova alunos dentro dessa nossa disciplina, tá? Fruto dos estudos que eu comentei no início lá, que a gente já fez sobre o desenvolvimento dela. Bom, essas são as 4 modalidades de avaliação. Prova 1, prova 2, trabalho e portfólio, com os correspondentes pesos, de acordo também com o que está lá previsto no plano de ensino da disciplina. Quem não conseguir tirar nota 6 na soma dessas avaliações, necessita então da atividade de recuperação. A recuperação, eu coloco aqui uma atividade de recuperação, porque ela vai variar de aluno para aluno. Tá? Então, dependendo daquilo que eu vejo no cômputo das avaliações totais, eu vejo, olha, o aluno não conseguiu, foi bem nas provas, mas não entregou o trabalho, porque não entregou o trabalho ficou em recuperação. Qual é a recuperação que ele vai fazer? Aquela correspondente aos conteúdos do trabalho. E outra coisa que eu costumo fazer é o seguinte, não entregou o trabalho, a recuperação é fazer o trabalho. Não entregou a prova, bom, a prova pode ser uma coisa mais conceitual, não é prática, logo pode ser feita tanto por um trabalho escrito ou por uma prova também. Agora, eu não vou compensar com prova a não realização de trabalho. Tá? Por quê? Porque aquela é a carga prática da disciplina. Vocês precisam ir para a prática para consolidar os assuntos, os conhecimentos da nossa disciplina. Então, carga prática eu compenso com carga prática, carga conceitual com carga conceitual, obviamente. Então, para aqueles que às vezes usam dessa estratégia, assim, não vou fazer o trabalho e depois o professor me dá uma provinha lá na recuperação, na prova eu me resolvo. Não é essa a minha ideia aqui dentro, tá? Então, o trabalho tem que ser feito o trabalho. A recuperação é só para quem não atingiu o 6 necessário para tirar C e não para quem quer melhorar de conceito, certo? Então, se vocês querem tirar aí, estão concorrendo para um A, para um B, querem tirar uma nota boa na disciplina, desde o início já saibam. Vocês têm que fazer todas as atividades previstas, têm que entregar os exercícios no prazo e tem que se puxar para fazer os exercícios corretamente, tirar as dúvidas que vocês vão acertar. Eu não me nego em nenhum momento a que vocês entrem online ali para a nossa sessão de tutoria e que vocês chegam com um exercício dizendo, olha, professor, tentei fazer até aqui, não consegui, me ajuda daqui para frente. Eu ajudo vocês a fazer os exercícios, tá? Não tenho qualquer problema com relação a isso. Eu não quero que vocês façam isso depois do prazo do exercício entregue. Quando a gente passou a data de entrega do exercício, eu já dou foco para o restante do conteúdo. Então, aquele cronograma, aquele calendário que está aqui, ó, como eu disse antes, ele também funciona como um plano de estudos para vocês. Porque o que eu estou sinalizando? Que até o dia 25 de março, nesse prazo aqui, nós vamos falar sobre os conteúdos do exercício 1. Chegou no dia 1º de abril, nós já não vamos mais falar do conteúdo do exercício 1 e vamos dar foco para o exercício 2 e para o que vem adiante. Então, a prioridade de atendimento dentro das nossas sessões de tutoria online, fosse ela presencial ou online como vai ser, a prioridade de atendimento é para aquele conteúdo vigente na semana. Depois que acabou o conteúdo da semana, a segunda prioridade é para aqueles que já estão adiantados e querem falar de coisas que estão mais para frente. E a terceira prioridade, sobrando tempo na nossa aula, é falar dos conteúdos atrasados, ok? Tudo para privilegiar quem segue o ritmo planejado para a disciplina. Bom, voltando aqui para aquelas nossas regras. Sobre os prazos de entrega, está tudo disponível no calendário e também vai ser destacado lá dentro do Moodle. Como eu mostrei aqui para vocês, né, um exercício. Aqui tem o exercício e é reforçado sempre aqui o prazo de entrega. Vai estar sempre alinhado o que está aqui e o que está no nosso cronograma aqui. Bom, os prazos atentem bastante, é bem importante. Quanto aos nossos tipos de conteúdo, as orientações gerais, tá? Então, nós temos, como eu mostrei ali, passei bem no comecinho do nosso vídeo aqui, já passei por todos os nossos materiais. Aqui eu só vou reforçar aqueles que são mais importantes e aí eu volto lá para a nossa página inicial. Então, primeiro, o e-book, ou apostila, tá? Esse e-book foi desenvolvido por mim, junto com outros colegas professores e com o apoio de mestrandos e doutorandos. Ele é um conteúdo, a disciplina de metodologia básica de cursos, ela tem um privilégio em relação a outras, que o nosso conteúdo ele é um tanto estático, tá? Então ele é um conteúdo que ele é o que é e não vai mudar tão cedo. Então o que é um custo fixo, o que é um custo variável, um custo direto, um custo indireto, essas questões conceituais, elas são estáveis ao longo do tempo. A gente já trabalha com esses mesmos conceitos faz bastante tempo. Então, isso sendo estável, o nosso e-book dificilmente caduca nesses pontos. Agora, tudo que é novo, que a gente tem algo diferente para trazer para vocês, a gente atualiza no e-book
e envia sempre e faz uma nova versão dele ao início do semestre. Então, esse nosso e-book que tem ali é o mais atual que nós temos, já fruto de revisões, e eventualmente num semestre vai lá um colega e acha um erro, a gente vai lá e ajusta ele. Esse e-book, ele não foi feito para ser comercializado, então ele é totalmente gratuito para vocês. Ele não é, eu até coloco ali a expressão apostila, porque ele não tem um registro, um ISBN, né, aquele registro formal de livro, porque justamente a gente quer resguardar na nossa mão a possibilidade de sempre ir atualizando e melhorando o material. Quando vai para uma editora, tu fica mais amarrado, né? Não pode fazer essas atualizações tão cedo. Não é de forma alguma comercial o nosso interesse. O interesse é o aprendizado de vocês. Então, o e-book é o nosso material base da disciplina. Por que ele é o material básico? Por que eu chamo assim? Vocês vão ver, vou até abrir aqui para ilustrar. Esse e-book ele foi desenvolvido assim, a gente ficou um ano desenvolvendo essa disciplina dentro da modalidade à distância, tá? O primeiro semestre de desenvolvimento, cerca ali de 3 meses desse semestre de desenvolvimento, nós já tínhamos todo esse material escrito, que eu já usava ele em outras disciplinas, né? Como eu comentei, já trabalhei bastante tempo com elas. E eu tinha o material já escrito e nós fomos só adaptando esse material escrito, deixando ele bem, buscando bastante referências para deixar dentro dele, mas principalmente desenvolvendo o encadeamento pedagógico dele. E o que eu quero dizer com isso? Que cada capítulo tem os seus objetivos. Então vejam, ó, tá aqui o capítulo 1. Essa aqui é a capa do capítulo 1, Introdução à Teoria Geral de Custos. E aí tem os objetivos de aprendizagem desse capítulo. Então, o que eu quero? Que ao final do capítulo, o aluno seja capaz de compreender as origens da contabilidade de custos e seu relacionamento com a contabilidade financeira gerencial. Identificar os objetivos da contabilidade de custos e suas aplicações. Todos os objetivos. Cada capítulo tem os seus objetivos de aprendizagem ali dentro. Essa ordem dos objetivos de aprendizagem, ela é o fundamento de tudo que nós desenvolvemos para a nossa disciplina. Então, vejam aqui, ó, quando vocês pegam as videoaulas, por que o e-book é o material base? Porque a partir dali nós organizamos o restante. Então, veja que a primeira videoaula diz capítulo 1, OA, quer dizer objetivo de aprendizagem. Objetivo de aprendizagem 1 e 2. Logo, essa primeira videoaula, vocês vão ver que ela está ali para tratar desses dois objetivos aqui. Compreender as origens da contabilidade de custos e o relacionamento com a contabilidade financeira e gerencial e identificar os objetivos da contabilidade de custos e as suas aplicações. É organizado esse ponto. Então, quando vocês querem, olha, não entendi esse objetivo tal. Para melhorar, podia estar numerado, né? Mas tá, não está numerado. Contem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o 5º objetivo de aprendizagem. Não entendi bem esse conteúdo aqui, vou lá direto no capítulo 1, objetivo 5 e 6. Nesse vídeo aqui vai ter uma explicação daquilo lá, certo? Então, por isso que eu digo, o e-book é o nosso material base, porque ele organiza a disciplina. Além de organizar essa parte dos objetivos de aprendizagem, aquilo que vocês têm que aprender, ele também separa em 2 áreas a nossa disciplina. Então, até o capítulo 5 é a área 1, o capítulo 6, 7, 8 e 9 é a nossa área 2. Tá? Então, essa separação serve também para as nossas avaliações, para as provas. A prova 1 é para a primeira área, a prova 2 é para a segunda área. Dentro da nossa produção do livro, eu e os outros professores desenvolvemos juntos, tanto o material escrito, junto com os nossos doutorandos e mestrandos lá também, e as videoaulas, e a organização para as videoaulas. Porém, na hora de gravar as videoaulas, vocês vão ver que as videoaulas da primeira área, fui eu que gravei nesse mesmo ambiente que eu estou aqui, que é o ambiente da minha casa, um lugar que eu já selecionei para fazer gravações. E as videoaulas da segunda área foram gravadas pela professora Cassiane, também professora lá do Departamento de Ciências Contábeis, e ela gravou num estúdio que tem uma outra dinâmica. Tem diferenças da nossa forma de falar, da nossa forma de expor o conteúdo, obviamente, vocês vão gostar mais de um ou de outro. O importante é que o que precisa ser dito está dito dentro das videoaulas. Percebam então o seguinte, tem uma sobreposição dos nossos conteúdos. O e-book é o material oficial, vamos dizer assim, é a versão oficial do que vai ser dito, do que vocês têm que compreender. As videoaulas, como é que a gente gravou? A gente foi lá, estudou o capítulo, que nós mesmos elaboramos, nós reestudamos ele, e aí para cada objetivo de aprendizagem, nós estudávamos o conteúdo daquele objetivo, íamos lá e gravávamos aquele vídeo para aquela aula. Então, ele não é uma leitura daquilo que está no livro. Ele é uma explicação daquilo que traz no livro, e às vezes a gente traz outros exemplos ali dentro, que não são os exemplos que estão dentro do livro.
até no livro, muitas vezes a gente não traz exemplo e na videoaula traz. Então vejam que assistir a videoaula é um complemento àquilo que está no e-book. É para falar da mesma coisa, mas falar de forma distinta e com outros exemplos, certo? Outro conteúdo que está destacado aqui é o banco de questões. O banco de questões é um conteúdo bem particular, tá? É a última coisa que está lá na página do Moodle para vocês e, como eu falei, ele é um conteúdo preparado para o estudo autônomo de vocês. O que eu quero dizer com isso? São todas questões de múltipla escolha, aonde, quando vocês acertam a questão, ele vai dizer, está correto. Quando vocês erram uma questão, era para responder a letra A e eu botei letra C. Coloquei na letra C e pedi para o Moodle lá corrigir para mim, o que ele vai dizer? Você errou a questão, revise o conceito tal. Como é que isso é possível? Porque para cada alternativa errada, nós estudamos para ver por que ela está errada. E o que falta vocês aprender? Por que provavelmente vocês erraram aquela alternativa, botaram na alternativa errada? É porque o conceito tal não ficou tão claro. Então, sempre dentro de uma alternativa errada, tem um feedback para o aluno dizendo o que ele precisa retomar de conteúdo. E é por isso que vocês conseguem estudar autonomamente, ou seja, sem o contato comigo ou com qualquer monitor ou qualquer outro professor da disciplina. Tá? Então, a ideia é que para aqueles bancos de questões não seja objeto da retirada de dúvidas. Mas, é claro, eu sempre estou disponível para vocês nos nossos fóruns lá e nas nossas tutorias para tirar qualquer dúvida relacionada ao nosso conteúdo, inclusive dos bancos de questões. Só faço uma ressalva que ali tem muitas questões que foram desenvolvidas e os outros exercícios de portfólio eu sei quase decor eles. Então eu sei exatamente ali onde é que vocês tendem a errar, mais ou menos. Porém, os exercícios do banco de questões, como são muitos, às vezes eu não tenho tanta clareza, eu não tenho tanta memória de tudo que está ali dentro, eu demoro mais, tenho que ir lá, tenho que olhar junto com vocês, então não consigo dar uma resposta tão tempestiva. Além disso, o banco de questões, poucas questões foram elaboradas por nós e muitas questões foram tiradas de questões de concurso, coisas que vocês encontram a resposta na internet. Se vocês copiarem e colarem o que está lá no banco de questão e colocar na internet, vocês já vão ter uma forte noção da resposta prevista para ele. Né? Então, vocês já vão até, às vezes, encontrar a origem daquela questão. Mas a ideia não é essa, não é vocês serem detetives da internet lá, achar qual é a resposta do exercício e acertar um grande volume, até porque não vale nota nenhuma o banco de questões. Aquilo é para vocês se testarem de fato. Vai lá, tenta fazer, erra quando errou, vê qual é o feedback, tenta voltar no conteúdo, tenta acertar. É para vocês terem um desafio de tentar fazer de estudo de fato, né? Para vocês melhorarem na disciplina. Como eu falei, não é para ser detetive da internet, ok? Esse conteúdo do banco de questões, só fazendo de novo um off-topic aqui, né, fora do nosso assunto central, dá muito trabalho para elaborar. E nós tivemos, boa parte do nosso cronograma de desenvolvimento da disciplina foi desenvolver esse banco de questões. E dá trabalho porque a gente tem que parametrizar cada alternativa errada. Então tem muito valor para a gente esse conteúdo sendo disponível para vocês. Pode ser que o aluno, às vezes, não se dá conta do quão trabalhoso é elaborar alguma coisa e qual é o grande valor dele. Mas esse, vão por mim, tem bastante valor nisso aí. Bueno, aqui eu acabei de passar por essa página que está ali no Moodle, uma outra página indicada ali dentro, que é a regra básica de funcionamento, onde está sendo dito quais são as nossas datas presenciais inicialmente previstas, que podem ser reformuladas, como é que funciona a nossa tutoria, como é que é a avaliação da frequência, como é que é a avaliação da aprendizagem e quais são os tipos de conteúdos que vocês têm no Moodle. Voltando para a nossa página, então, inicial do Moodle, vou reforçar a estrutura mais uma vez. Nós temos aqui a organização de onde é que as nossas atividades acontecem. Em seguida, esse link das regras básicas de funcionamento, que eu acabei de passar de cima a baixo. Aqui o plano de ensino da disciplina, que eu vou também abrir aqui, só para mostrar rapidamente depois para vocês. Já volto nele, tá? E o cronograma de atividades, que é esse aqui, que também já mostrei para vocês. Perceba o seguinte, ó, eu destaquei, essa é a versão 1 do dia 14 do 3. Quando eu atualizar ele, eu vou avisar para vocês. Atualizei o cronograma, e aí vocês vão ver que é a versão 2 e vai ter uma outra data aqui, tá? Então, esse é o nosso cronograma atualmente vigente, à exceção de que essa informação aqui, presença obrigatória, hoje nós tivemos que mudar esse quadro aqui, fruto do posicionamento da URGS ontem à noite sobre o coronavírus, tá? Então, fora isso que depois eu vou atualizar, o resto está tudo valendo ainda.
Aqui os nossos conteúdos com o e-book da disciplina e as videoaulas. Tem aqui, vai aparecer aqui entre esses dois títulos uma série de vídeos que eu vou disponibilizar em seguida para vocês, que são os vídeos das questões de verificação do e-book. O que são essas questões? Voltei aqui no e-book. Capítulo 1. Vou correr ele até o final para mostrar para vocês onde estão as questões de verificação. Elas estão sempre no final de cada capítulo do livro. Então tá aqui, questões de verificação de aprendizado. Na página 25 tá as questões de verificação do capítulo 1. Então, para esses exercícios aqui, nós fizemos vídeos específicos fazendo a correção junto com vocês. Então, na verdade, era uma das nossas tutoras, né, do momento que a gente criou esses exercícios. Ela gravou esses vídeos no estilo meio me salva, sabe? Aquele que então tem grava o papel e ela vai riscando ali junto com vocês, para que vocês possam acompanhar, ou seja, serem acompanhados, né, na correção daqueles exercícios e fazendo alguma explicação. Só que esses vídeos de resolução só tem para as questões de verificação dos capítulos. Eu não tenho um vídeo de correção para cada exercício que vocês precisam entregar no portfólio. Tá? E a minha ideia é não colocar, de fato, vídeos para explicar as questões do portfólio, porque nós temos a tutoria para isso. Porém, passado um tempo depois de que o exercício passou o prazo de entrega, então depois do dia 25/3 aqui no caso, alguns dias depois eu vou liberar aqui um gabarito do exercício, tá? Para que vocês possam corrigir sozinhos caso queiram. Qual é o meu ponto aqui? E que é algo que eu gostaria de coibir, mas não tenho todas as condições para isso. É que o gabarito estando disponível para vocês, e eu aceitando que vocês entreguem exercícios depois do prazo, eu vou deixar vocês muito tentados a irem lá, pegar o gabarito, não estou dizendo que vão fazer, né, mas deixo tentados a pegar o gabarito e entregar o que já está lá dentro do gabarito como uma alternativa de resposta, e aquilo vai valer metade da nota. Infelizmente, isso aí está à margem de que isso aconteça. O que vocês saem perdendo, né? Alguém sai perdendo se fizer disso. Exercício entrega atrasado vale metade da nota, logo, vocês vão com o gabarito acertar 100% do que o exercício pede, e aí vão entregar fora do prazo, logo vão ter 50% da nota do portfólio e vocês vão ganhar automaticamente. Quanto vale o portfólio? Vale 2. Logo, 1 ponto do nosso total da disciplina está ali à mercê de quem quiser usar dessa forma. Agora, quem deixar para entregar tudo atrasado, já vai baixar essa nota possível de 10 para 9. Logo, já sabe que não está concorrendo lá. Mas é um comportamento, não é o desejado, não é o previsto para a nossa disciplina, mas é algo que eu não tenho como coibir. Para eu coibir isso seria não pôr gabarito. E não botar gabarito quer dizer que eu não vou dar a alternativa de vocês sozinhos irem lá revisar o que vocês aprenderam ou não aprenderam. Então, eu prejudicaria os bons com base em comportamentos que não são aqueles que nós desejamos. Então, eu não prejudico quem está a fim de se dedicar para a disciplina. O gabarito vai estar disponível logo em seguida o prazo de entrega seja vencido, tá ok? Bom, voltando aqui para cima nas videoaulas onde eu estava, eu digo, vai aparecer 9 vídeos aqui correspondente a cada capítulo do nosso e-book com as questões de verificação. Já deixei disponíveis todas as videoaulas de todos do nosso e-book, então das 2 áreas estão disponíveis aqui para vocês, as videoaulas, que é essa quantidade maior. Esse campo aqui de slides é quando eu faço os aulões, né, então os checkpoints do nosso conteúdo, eu normalmente ou abro uma planilha e desenvolvo junto com vocês, ou trago um breve conjunto de slides ali para mostrar, mais para conduzir o que eu quero apresentar para vocês. Sendo feito isso, esses materiais vão ser disponibilizados aqui. Tanto planilhas de resolução de exercícios, quando eu faço isso durante o aulão, ou os slides utilizados. Logo em seguida tem, então, as avaliações de aprendizagem, com a lista de exercícios, que está aqui os 2 primeiros já disponíveis para vocês. Eu vou abrindo os outros gradativamente. E vai aparecer mais embaixo, depois aqui dentro ainda das avaliações, as orientações para o nosso trabalho final da disciplina, que vai ser a última coisa que eu vou falar agora com vocês. E por fim, o link para o banco de questões. Aqui tem o banco de questões dos capítulos 1, 2, 3 e 4.
Então, vocês vão ter aqui, tem normalmente cerca de 30 questões para cada capítulo, então aqui você já tem umas 120 questões mais ou menos preparadas para vocês estudarem autonomamente e que não valem nota. Certo? E é isso aí que vai estar dentro do Moodle para vocês. Vai, então, aparecer ao longo do semestre links para os outros exercícios, o link para a entrega do trabalho, algum fórum para tirada de dúvidas ou para apresentação de questões do trabalho, tá bom? Mas isso vai aparecer oportunamente. Sobre as orientações do que é o nosso trabalho da disciplina, então é o que eu vou finalizar agora falando para vocês. O nosso trabalho é um trabalho feito em duplas, ou individualmente, ou em duplas. Dupla quer dizer 2 alunos, né? Então, ou individualmente ou 2 alunos, 3 não é dupla, então em trio não dá para fazer, só dá para fazer individualmente ou em dupla, ficou bem claro, né? E são trabalhos que são apresentados oralmente para mim e entregues também por escrito uma parte. Então, a ideia é o seguinte, vocês vão aprender a fazer, na nossa segunda área, uma contabilização por um método de custeio chamado custeio variável ou custeio direto, e esse método de custeio nos permite tirar algumas análises relacionadas às informações de uma empresa. Então, a calcular o que a gente chama da análise de custo, volume e lucro, que envolve os pontos de equilíbrio, a alavancagem da empresa, a margem de segurança que ela tem. E isso, então, são questões gerenciais. Eles ajudam, dão suporte para a tomada de decisão das empresas. Logo, a ideia do trabalho é a seguinte, que vocês vão, em duplas ou individualmente, visitar uma empresa, coletar dados dela, apresentar uma demonstração de resultado dessa empresa nas regras do custeio variável, calcular esses indicadores, calcular algumas outras 2 informações que eu peço para vocês, ensino como calcular, que é o payback, a taxa de retorno daquele investimento, e chegar a uma conclusão. E aí, vale a pena essa empresa, não vale? O que eu sugiro para o proprietário da empresa? A ideia é que vocês vão em empresas reais. Quanto menor, melhor a empresa. Por quê? Quanto menor o ambiente da empresa, mais fácil de vocês coletarem todas as informações que impactam em custo. Tá? Mas nada impede que seja numa empresa grande. Acontece direto. Assim, o pessoal, vou estudar com a minha vizinha que abriu uma brigadeiria. Vou fazer com o fulano do cachorro-quente aqui da esquina da minha casa. Não importa, tá? O que importa é que vocês consigam um trabalho de identificar tudo que custa para essa pessoa fazer o que faz, trabalhar no que trabalha, e dizer quanto que ela gera de receita, calcular o quanto ela gera de receita, são tudo dados estimados, né? Normalmente da receita. O do custo é um pouco mais preciso, mas da receita é estimado, e aí fazer a diferença entre a receita, os custos e despesas para a gente calcular, apurar o lucro dessa pessoa, e aí aplicar essas análises que eu ensino para vocês lá no custeio variável, custeio direto na nossa segunda área. O trabalho envolve fazer, então, esse tipo de consultoria. É bem útil esse tipo de trabalho, tanto para a área pública quanto para a área privada. Eu vou fazer algumas ressalvas nas nossas sessões, nos nossos aulões, relacionados ao que é prática na área pública, mas fazer isso também é o que se faz em custos para o setor público, tá? Não tem diferenças. Na verdade, a regra de setor público ela é abrangente. Se vocês lerem a regra de contabilidade do setor público, que é a NBCT 16.11, ela tem quase mais conteúdo que tem nesse e-book aí dentro. E ela diz, o setor público vai poder fazer ou utilizar o método que for mais adequado para si. Então, o que vocês aprenderem na nossa disciplina aqui serve totalmente para o setor público. Eu faço essa ressalva porque eu sei que tem alunos matriculados na disciplina que são do curso de Administração Pública e Social. Tá? Então, para deixar vocês tranquilos que tudo que a gente fala aqui atende às demandas futuras profissionais de vocês também. Bom, voltando onde eu estava, o trabalho, vocês vão aplicar, se quiserem aplicar ele no setor público também, dá para aplicar tanto com pequenas produções, né, como eu falei da brigadeiria ou do cachorro-quente, então vamos dizer assim, num pequeno comércio ou numa pequena indústria, mas também nos serviços, numa realidade de serviço, qualquer uma delas a gente consegue calcular custo, tá? O mais fácil para fazer uma transposição da teoria para a prática é em realidades industriais pequenas, como eu falei para vocês, uma produção de brigadeiro, seria um exemplo. Mais fácil do que fazer a contabilização de um serviço, como por exemplo um motorista de Uber. Mas em todos eles a gente consegue aplicar nossas teorias. Esse trabalho vocês vão então produzir ele de acordo com o que eu vou orientar minimamente vocês, tem uma guia, um documento que orienta minimamente vocês. Quando eu disponibilizar esse documento no Moodle, eu vou avisá-los. Tá? Vocês vão aplicar e vão entregar. Primeiro, tem 3 entregas relacionadas ao trabalho. A primeira entrega é
um trabalho escrito com essas informações que vocês vão levantar, e ele vai ter um trabalho ali, sei lá, 5, 10 páginas, e vocês vão entregar, postar ele lá no Moodle para mim. Outra entrega é um resumo daquilo que vocês encontraram no lugar que vocês aplicaram o trabalho. Esse resumo também ele é estruturado, eu vou dizer, na primeira frase escreve isso, na segunda frase escreve sobre aquilo, depois mostra as conclusões. Esse resumo do trabalho, ele vai ser postado num fórum específico que eu vou abrir lá no fim do semestre no Moodle, que é um lugar onde vai compartilhar dentro da turma o que cada um de vocês aprendeu fazendo o trabalho. Essa é a segunda entrega. E a terceira entrega é a apresentação oral do trabalho. Na apresentação oral, como vocês vão fazer trabalhos em dupla ou individualmente, é por isso que ele é nesse quantitativo de alunos, eu consigo saber bastante, fazer perguntas diretamente para vocês e saber quem realmente fez o trabalho, quem não fez, e ali eu dou a nota de apresentação individual de cada aluno nesse dia da apresentação. Como a apresentação é oral e ela é feita diretamente para mim, não é feita para a turma toda, a gente faz até por isso que eu separo em 2 dias e faço um escalonamento de horários, né? Dizendo, olha, os alunos tais e tais vêm no horário tal, a gente marca o horário e vocês vêm ali e apresentam para mim e eu dou um feedback para vocês na hora já sobre o que eu achei da apresentação e depois divulgo a nota. E essa é a nossa terceira entrega. Essas 3 coisas, então, o trabalho completo escrito, o resumo postado no fórum e a apresentação oral compõem a nota do trabalho da nossa disciplina, tá certo? E aí, então, percorri tudo que eu já tinha para falar para vocês para essa nossa sessão de abertura aqui, o que seria essa nossa aula inaugural da disciplina. Vamos ver como é que eu estou de tempo. Tá, fiquei bem de tempo aqui nessa apresentação. Eu vou abrir agora para tirar dúvida de alguém que esteja online. Eu não estou mais controlando se algum outro colega entrou, mas fico à disposição para tirar as dúvidas. Está sendo tudo gravado. Ao final dessa sessão aqui, live, eu vou salvar esse vídeo, vou colocar num link lá para que vocês, para que eu possa compartilhar, coloco no Moodle e disponibilizo para todos os alunos, tá bom? Importante, dúvidas a partir de agora, dentro dos fóruns que eu vou disponibilizar agorinha para vocês aqui. Até para já vocês verem aqui, vou fazer ao vivo isso com todos, como é que a gente edita o Moodle, né? Eu botei numa visualização que é a mesma que vocês tinham. Agora eu vou voltar para a minha visualização de professor do Moodle. A gente tem um monte de textos ocultos aqui. A ideia não é que vocês vejam os textos ocultos, mas sim que eu consiga mostrar para vocês que eu estou disponibilizando os fóruns. Então aqui, ó, fórum de dúvidas de conteúdo. Tá, agora. Vou mostrar, exibir tópico dos fóruns. O fórum de dúvidas de conteúdo está agora aberto. E o fórum de organização da disciplina, a página que vai atualizar. E eu já aqui, ó, mostrar esse fórum aqui para vocês. Então, a partir de agora, entrando lá na visão de alunos, vocês vão ver que os fóruns já estão ali disponíveis. Vou colocar aqui meu papel para aluno, como se fosse um de vocês acessando. E vai então aqui, ó, aparecer os fóruns para vocês. Clicando aqui nos fóruns, vocês vão ter lá e vão poder colocar dúvidas de vocês. Como eu falei, a minha ideia é não responder mensagens individuais. Até porque as mensagens individuais, elas são difíceis de eu responder para vocês rapidamente, né? Pelo meu celular, por exemplo. No fórum eu consigo lá entrar e responder da onde eu esteja. Uma coisa que eu deixei de falar, né? O tempo para dar as respostas para vocês. Eu tento dar as respostas sempre em 24 horas. Mas tem vezes que eu não consigo manter essa performance, vamos dizer assim. Então, saibam que na pior hipótese, eu vou estar disponível para vocês para responder nos plantões online sempre vou estar ali disponível para vocês. Qualquer coisa diferente disso, eu vou avisá-los com a antecedência que eu possa. E eu tento entrar todo dia no fórum ali e dar retorno. Às vezes, o tempo que eu consigo alocar para dar esses retornos para vocês é insuficiente para o volume de dúvidas que tenho. Mas, como eu falei para vocês, eu conto com uma equipe de apoio dos meus mestrandos e doutorandos. E aí, quando eu tiver alguém que vai me apoiar nessa disciplina, eu vou indicar para vocês, olha, vai ser o fulano que vai apoiar, e aí ele também pode dar resposta para vocês. E o interessante dos fóruns é que vocês próprios podem responder uns para os outros, caso vejam as dúvidas dos colegas. Não tenham medo de responder para o colega, tá? Porque se eu vejo posteriormente, olha, o aluno A respondeu para o aluno B, e a resposta do aluno A não estava tão correta, eu vou entrar ali e vou dizer, olha, muito obrigado, aluno A, que tu nos respondeu aqui, essa porção da tua resposta está ok, está correta, mas esse ponto aqui, eu acho que vocês tem que perceber essa diferença de conceito.
Então, eu tento sempre aproveitar tudo que foi feito de positivo pelo aluno que ajudou o colega e corrijo o que precisar eventualmente ser corrigido. Se nada precisar ser corrigido da resposta, está respondido pelo colega. Isso é um bom instrumento para a gente estudar também, né? Tentar resolver ou ajudar os outros nas suas dúvidas é uma ótima forma de estudo para a gente também. Certo? Está tudo apresentado, tudo explicado. Eu considero que, ao assistirem esse vídeo, vocês estão plenamente prontos para avançarem nos estudos de vocês, fazer as entregas que a disciplina pede, e eu vou atualizando vocês por mensagens ali sobre como é que está o nosso desdobramento aqui desse nosso calendário, suspensão das aulas e aí por diante. Eu não me apresentei totalmente no início do vídeo e vou fazer isso agora ao final, mas para que vocês saibam, né? Porque isso não é desculpa para nada. Eu sou chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, então eu que sou chefe dos professores, vamos dizer assim, atualmente de contábeis, e por isso é que eu que também mandei mensagem para vários de vocês, dizendo, olha, do atraso no início de algumas turmas de custos, como foi o caso dessa nossa, porque eu estou direto diante dessas questões administrativas. E isso é o que me assoberba um pouco também, às vezes, para ser tão tempestivo nas respostas a vocês. Além disso, eu trabalho com a disciplina de Sistemas de Informação Gerencial para a contabilidade e para as duas. A gente tem duas disciplinas desse tipo na contabilidade, então eu trabalho com as duas no curso de contábeis. Sou professor do programa de pós-graduação em contabilidade e no programa de pós-graduação em administração, nas duas trabalhando com ênfase em sistemas de informação e com custos, que é uma paixão minha. Eu trabalhei e desenvolvi minha tese do doutorado sobre educação à distância. Já trabalhei na Secretaria de Educação à Distância da URGS. Já na Unipampa, onde trabalhei também antes, trabalhei na Secretaria de Educação à Distância. Trabalho com EAD desde 2008. Desenvolvo vários cursos sobre EAD e na modalidade de EAD. Então, tenho bastante confiança naquilo que eu apresento aqui para vocês nesse nosso curso de Metodologia Básica de Custos. Contem comigo. As minhas experiências profissionais também não são tão relevantes, mas é bom destacar que eu já trabalhei com custos no setor público. Eu fui militar e lá trabalhava com alguma parte de orçamentação e de custos para o setor público, no Exército. Também trabalhei na iniciativa privada, na Vompar, né, que é uma fábrica a fábrica da Coca-Cola. Também trabalhei no setor de custos e de finanças comerciais lá. Depois, me dediquei exclusivamente à vida acadêmica e tenho trabalhado com essas disciplinas já também desde 2010, com a disciplina de custo e de sistema de informação. Então, tenho bastante prática nisso que eu estou apresentando para vocês. Agradeço que vocês tenham ouvido a nossa aula até aqui. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Não precisa deixar like, tá? A gente não está aqui para ser monetizado. Está aqui só para conseguir realmente fazer uma comunicação direta e efetiva com vocês. Fico à disposição pelos nossos fóruns. Participem das nossas sessões de atendimento online. Qualquer mudança nas regras, eu aviso vocês. Muito obrigado por tudo. E agora eu vou ver se tem alguém aqui, quem está online, se alguém quer tirar dúvida. Temos aqui o Igor e o Arthur online. Colegas, vocês querem tirar alguma dúvida aqui comigo? Querem perguntar alguma coisa? Eu abro um chat aqui, se vocês quiserem botar no chat a dúvida de vocês, ou abrir o microfone de vocês, é só vocês... Deve ter um botãozinho aí com o microfone com um cortezinho vermelho em cima. Vocês podem clicar ali para ficar o áudio de vocês aberto, imagem também se quiserem, e fazer as perguntas, ou podem colocar ali no chat. Se vocês não têm dúvida nenhuma, podem, exatamente como colocou ali nosso amigo Igor agora, dizer, olha, não tenho dúvida, tá tudo ok. Arthur, se quiseres colocar alguma mensagem ali, nenhuma dúvida também, ótimo, quer dizer que foi muito boa essa minha comunicação com vocês. Pessoal, Igor e Arthur, obrigado por terem assistido online. Se vocês têm contato com os colegas, divulguem, que agora a gente vai disponibilizar esse vídeo dessa live agora para todos. Muito obrigado e vamos lá, né, para as nossas atividades, tá bom? Boa noite, bons estudos para vocês. Até mais.